medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o professor Dr. José Aristodemo Pinotti, ele que é professor titular da disciplina de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é deputado federal pelo PFL e muito já fez pelo nosso estado e pela melhoria das condições de saúde. Especificamente, hoje nós vamos conversar sobre câncer de mama. Tudo bem, doutor Pinotti? Tudo bem, Lafayette. É um prazer estar aqui com você nessa emissora, recordando o velho pai que faleceu recentemente, de quem eu era amigo. Obrigado. Meu pai é o João Azevedo Lage, né? Ortopedista. Exatamente. Obrigado pela lembrança. Doutor Pinotti, o motivo eu que agradeço a honra da sua presença aqui, mas assim, o momento atual, o Ministério da Saúde lançou uma campanha aí descaracterizando a necessidade da autopalpação na prevenção do câncer de mama. Eu, pessoalmente, não sou ginecologista, então realmente gostaria que o senhor nos desse a sua opinião em relação a isso. O que o Ministério da Saúde quer tirar um exame tão importante como esse da necessidade do câncer? Pois é, na realidade, é uma coisa um pouco sem sentido por várias razões, né? E por um lado é correto, ou seja, é absolutamente correto a inserção da mamografia como método de diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Não tem muito sentido o Brasil continuar oferecendo para as usuárias do sistema público de saúde a autopalpação e para quem pode pagar a mamografia, né? Então, nesse ponto, o Ministério está absolutamente correto, só que não pode ficar apenas no anúncio, ele tem que colocar na prática, porque infelizmente esses programas de saúde no nosso país acabam se caracterizando por uma grande onda na imprensa e aí todo mundo imagina que o programa está acontecendo e não está acontecendo, né? E isso parece que está acontecendo a mesma coisa agora. Se falou 2, 3 meses atrás da mamografia para todas as usuárias do sistema público de saúde, mas até agora eu não vi nenhum ato concreto. Por outro lado, não há nenhuma razão de se tirar a autopalpação. Ou seja, a mamografia tem que estar adicionada à autopalpação. Para você ter uma ideia, não é? Nós temos mamógrafos no Brasil com capacidade ociosa. Os mamógrafos instalados no nosso país têm uma capacidade de realizar 14 milhões de ecografias por ano. Eles realizam só 2 milhões. Nossa, subutilizado. Uma ultra subutilização. Está faltando radiologista? Não, está faltando o SUS pagar as mamografias. Perfeito. O SUS pagar as mamografias. Eu fiz até um cálculo bastante fiel, não é? Nós poderíamos, com cerca de 200 milhões de reais, fazer mamografia para todas as mulheres brasileiras. Ou seja, nós precisamos cerca de 10 milhões de mamografias no SUS para cobrir a população inteira. Nós não precisaríamos cobri-la num ano. Basta cobrir 5 milhões num ano, 5 milhões no ano. Em 2 anos nós estaríamos oferecendo mamografia a todas as mulheres acima de 40 anos, usuários do sistema público de saúde. Ou seja, o sistema mamográfico comporta tranquilamente 10 milhões de mamografias. As máquinas estão aí. Não tem pagamento. O que precisa é o governo colocar recursos para isso. Bom, quem sabe agora com essa campanha, eles então estão dispostos a Oxalá. Não é? E não precisa mais do que 200 milhões. É mais ou menos o que o presidente vai gastar na compra de um avião para ele. Dele, não é? Verdade. E nós estávamos fazendo um cálculo, morrem 10 mil mulheres por ano. Esse ano vão morrer cerca de 10 mil mulheres por câncer de mama. Se nós fizermos mamografia para todos os usuários do sistema público de saúde, nós vamos economizar pelo menos, um cálculo muito conservador, 30% dessas mortes. Ou seja, 3 mil mulheres vão deixar de morrer a partir dos anos que se seguirem, claro. Perfeito. Bom, então é um pouquinho o seguinte, um avião presidencial ou 3 mil vidas de mulheres salvas, não é? Isso tudo para dizer que governar, sem dúvida nenhuma, é selecionar prioridades, não é? E as políticas públicas têm que ser uma prioridade. Saúde, educação, não é? Moradia,
segurança, né? Mas, voltando à questão da saúde, é absolutamente necessário fazer isso. Então, qual é a receita que se dá? Mamografia a partir dos 40 anos, uma vez cada 2 anos. A partir dos 50, uma vez por ano, porque a incidência de câncer de mama vai crescendo. Né? E autopalpação todo mês, depois da menstruação, ou num dia determinado pela própria mulher, no primeiro dia de cada mês, quando ela parar de ter menstruações. Né? E na autopalpação, o que é importante a pessoa ver na autopalpação? Não vamos esquecer esse exame, acho que foi um erro do Ministério da Saúde tirar de lado... Foi um grande erro no Brasil, porque eles se basearam em programas, em trabalhos chineses e da União Soviética, não é? Onde as mulheres não têm um diagnóstico tão tardio quanto as mulheres brasileiras. Por que a autopalpação ainda é importante no Brasil? Porque no Brasil, não é, as mulheres que têm câncer de mama têm tido câncer de mama diagnosticado com tumores de 5 centímetros ou mais. Que formas que a gente, além de ter esses exames periódicos, existem outras formas que a mulher pode tomar, atitudes, sei lá, hábitos alimentares para prevenir o câncer de mama? Então, Lafayette, essa, vamos dizer, é o passo mais moderno que se deve dar em medicina hoje, né? É a prevenção primária. O diagnóstico precoce, a meu ver, é uma coisa relativamente arcaica, né? O telespectador, a telespectadora podem entender perfeitamente, porque você espera a doença começar para depois diagnosticar e tratar, né? Isso é antigo, principalmente quando você sabe, para a grande maioria das doenças, você sabe, conhece as causas dessa doença. Então é melhor você prevenir controlando ou inibindo as causas que vão levar à doença. Então vamos lá, quais são as causas? No caso do câncer do colo uterino é muito fácil, né? Porque é uma doença sexualmente transmissível, basta a mulher usar camisinha, curar corrimento, curar o vírus, não vai ter câncer de colo uterino. No caso do câncer da mama, é mais difícil, é mais complicado, porque é um câncer que depende de hábitos de vida. Câncer que depende de hábitos de vida. Quais são as mulheres de alto risco para câncer de mama? São as mulheres que começam a menstruar muito cedo, que não têm filhos, ou têm poucos filhos, ou têm filhos tardiamente, que não dão de mamar, que terminam de menstruar muito tarde e que usam um hormônio depois da menopausa ou mesmo antes da menopausa, né? Isso é um pouco o retrato da mulher metropolitana, da mulher que vive em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc., né? Então, não é muito fácil você dizer para uma menina de 18 anos, olha, para você não ter câncer de mama, vá morar no campo agora, comece a ter filho amanhã, tenha 10, né, dê de mamar 2 anos para cada filho, você não vai ter câncer de mama. Mas você não pode esconder das mulheres alguns fatos que elas podem realmente controlar. Por exemplo, não ser muito gorda, né? Se alimentar de uma maneira sadia, né? Evitar gorduras na alimentação, dar de mamar prolongadamente. As mulheres podem fazer isso. Pode, né? Eventualmente não usar pílulas antes do primeiro filho, porque isso comprovadamente aumenta o risco de câncer mamário, principalmente quando é usado prolongadamente. Então, uma mensagem para quem está se casando aí, uma mensagem para quem está se casando. Filho, evita com preservativo. Então, evita com outras formas, né? Tem várias formas de se evitar filho. Enfim, nós não podemos fazer com que as mulheres ignorem, não é, quais são as causas da doença. E aí elas mesmas vão escolhendo aqui a colar um ou outro comportamento para ser mudado para diminuir o seu risco de câncer. A questão da reposição hormonal, né? Ficou mais do que provado, né, que reposição hormonal aumenta um pouco a cada ano de reposição o risco de câncer de mama. Isso quer dizer que as mulheres não devem fazer reposição hormonal? Não. Porque tem outras vantagens, principalmente na tua área. Exatamente. Né? Diminui a questão da osteoporose, diminui o câncer do cólon, do intestino, né? Cura os sintomas de menopausa, prolonga a juventude. O que o senhor recomenda, se não repõe hormonalmente? Eu recomendo 2 ou 3 coisas. Primeiro, repor na menor dose possível. Qual é a menor dose? É aquela que permite você não ter os sintomas da menopausa. E para cada mulher é uma dose. Segundo, pelo menor número de anos possíveis. 3, 4, 5 anos, não 10, 15, 20 anos como se fazia. E terceiro, enquanto está usando hormônio, tomar cuidado. E cada 6 meses no seu ginecologista para fazer controle do câncer de mama. Outros controles que precisam ser feitos, né? Assim você equilibra, não é, as vantagens do uso com o controle das desvantagens do uso.
O senhor falou uma coisa, a menstruação, o início precoce da menstruação, isso é uma tendência, acho que natural é um fenômeno secular, né? Que está acontecendo, as meninas cada vez mais jovens estão menstruando, talvez pelos hormônios nos alimentos, não sei a causa disso aí, né? No frango, enfim. Televisão, o estímulo da televisão, os estímulos eróticos da sociedade. Deve-se retardar a menstruação, porque as meninas estão menstruando com 10, 11 anos. É verdade, é verdade. No começo do século passado, as mulheres começaram a menstruar com 17 anos de idade. Hoje estão começando a menstruar com 11 anos de idade. Se é uma forma de prevenir o câncer de mama... Pois é, mas parece que o fenômeno já chegou no seu limite, não é? Porque nos países europeus, já há 7, 8 anos, que as meninas começaram a menstruar 12, 11 e continuam menstruando com 12, 11 anos. Né? Então o fenômeno é um fenômeno chamado secular, você levantou as causas aí, é o estímulo erótico, alimentação, ginástica, etc. Né? Nos animais a gente mostra isso, quando você alimenta bem um animal de laboratório, ele começa a menstruar mais cedo. Né? Até industrialmente é importante isso, quando você alimenta bem uma novilha, ela vai ficar fértil mais cedo. Né? Então, o que aconteceu é que a raça humana foi um pouco melhor alimentada, teve mais exercício, etc., e começou a menstruar mais cedo. Né? Acho que nós não deveríamos interferir nesse fenômeno. Quando nós nos reunimos, há uns anos atrás, com vários pesquisadores internacionais, para ver como é que a gente ia tomar uma medida intervencionista na prevenção do câncer de mama, nós consideramos 3 possibilidades. Primeiro, essa que você acabou de dizer, fazer as meninas menstruarem mais tarde. Certo. Mas todos nós já tínhamos mais de 60 anos na ocasião, então nós não íamos ver o resultado e resolvemos abandonar essa coisa. Segundo, que uma gestação precoce seria ótimo. Então, seria a indução medicamentosa de um efeito de uma gestação precoce. Um pouco... O Huxley não admirava o mundo novo, né? Você lembra disso? Que o Huxley dizia que as mulheres só tinham uma doença, não admirava o mundo novo nele, que acabou as doenças, bebê de proveta e tal. E as mulheres tinham uma doença que era uma espécie de banzo, uma tristeza, e ele tinha 2 pílulas para curar as mulheres. Uma era a pílula da paixão violenta, porque ele dizia que as mulheres não podiam viver sem uma paixão violenta. Né? E a segunda pílula era da gravidez simulada. Né? Então nós pensamos em dar essa tal da pílula da gravidez simulada. Simular hormonalmente, né, uma gravidez da mulher. Também deixamos de lado. E finalmente entramos com os anti-hormônios, né, que são esses SERMs, né, primeiro foi o tamoxifeno, depois vieram outros SERMs, que são bloqueadores da ação hormonal na mama. Né, é um hormônio que se liga ao receptor de hormônio da glândula mamária, só que não tem ação hormonal. E quando o estrógeno chega lá, ele não consegue entrar no lugar, não consegue funcionar. E com isso, nós ficamos e fizemos um projeto aí de 5 anos e conseguimos realmente, em mulheres de alto risco, demonstrar que tomando esse anti-hormônio durante 5 anos, nós conseguimos diminuir em 30% o número de casos de câncer de mama. Né? Então, até do ponto de vista de prevenção primária, existe hoje uma prevenção intervencionista. Eu gostaria que o senhor falasse mais das opções de tratamento e quando é necessário retirar a glândula, como que é essa sua técnica que o senhor desenvolveu lá na Faculdade de Medicina? Então, na realidade, o tratamento cirúrgico do câncer de mama, Lafayette, seguiu uma certa orientação de diminuir a agressividade, não é? Ou seja, com o Veronese, a questão de 30 anos, não é? Com quem eu trabalhei na Itália, nós chegamos à conclusão de que para tumores pequenos, até 2, 3 centímetros, não era necessário tirar a mama. A gente podia tirar um pedaço da mama e recompor a estética da mama, e aí nasceu a tal da cirurgia conservadora. Não é? Mas a cirurgia conservadora trouxe com ela um grande inconveniente, que foi a probabilidade muito maior de recidiva, de volta da doença. Na cirurgia conservadora, a volta da doença localmente ocorre em 6, 7 vezes mais. Né? Então, uma das coisas que nós fizemos e que realmente hoje o mundo inteiro está fazendo,
ou está começando a fazer, porque nós publicamos isso há 1 ano e meio atrás. É recente, então. É recente. Nós trabalhamos 10 anos com essa técnica. Para poder dizer. Para poder, como você sabe, as pesquisas de oncologia demoram demais, né? Exato. Então, a técnica permitiu, não é, trazer de 7,3% de volta da doença para 0,8%. 0,8%. Nós comparamos 112 casos com a técnica, com 149 casos com a técnica tradicional e mostramos isso. E seguimos durante 10 anos e percebemos com clareza que houve uma mortalidade muito menor nos casos com a nossa técnica do que nos casos com a técnica tradicional. Né? O que é essa técnica? É uma coisa muito simples hoje. Né? Nós trazemos o patologista para dentro do campo cirúrgico, para dentro da sala de operação, e na hora que nós retiramos o tumor com tecido sadio em volta, o patologista examina exaustivamente as margens que ficaram e as margens que saíram, citologicamente, histologicamente, e aí em 50% dos casos nós somos obrigados a ampliar, porque o tumor progride microscopicamente. Que nós não conseguimos ver. Você não vê nem palpa, então, só o patologista olha. Você tirou lá vamos dizer que tirou uma peça desse tamanho, ele depois colhe tecido do paciente em si. Colhe tecido do paciente e colhe tecido da peça em todos os sentidos, que fica marcada. E suponha que aqui, desse lado, ele perceba um ducto mamário que tem células neoplásicas. Então se colhe mais uma fatia da mama aqui, até que a gente tenha certeza, né, que todo o tecido tumoral saiu e que todo o tecido que ficou na mama não tem células tumorais. E aí, então, a gente dá a cirurgia na mama por terminada. Né? Mas e preenche com o que esse espaço aí? Aí depende de quanto se tirou. Se tirou pouco, em geral se tira pouco, né, se preenche com tecidos da mama ou tecidos vizinhos da mama. Né? E aí a importância do cirurgião plástico entrar conosco. Né? Faz 30 anos que todas as vezes que eu opero mama, tem na minha equipe um cirurgião plástico. Né? E aí o cirurgião plástico remodela a mama e frequentemente, eu diria na maioria dos casos, e o que é muito bom para a mulher, né, as mulheres saem da sala de cirurgia curadas do câncer, né, tratadas do câncer, e com uma mama esteticamente melhor do que aquelas com a qual elas entraram. Com formação, né? Mais firme, claro. Né, digamos. E isso nós percebemos, um assistente meu na Universidade de Campinas, antes de eu vir para São Paulo, fez uma tese de doutoramento onde ele mostrou, não é, que essas mulheres que têm as mamas reconstruídas adequadamente acabam tendo um prognóstico oncológico melhor que as mulheres que não têm as mamas reconstruídas. E hoje nós sabemos até os mecanismos hormonais e imunitários que entram nisso. Melhor a imunidade. Claro, ela está satisfeita, né? Está satisfeita, tem menos depressão, menos angústia, mais amor pela vida. Né? E isso não cai a imunidade e aí as mulheres têm melhor prognóstico. Esse assistente do senhor provou isso? Provou, o doutor Henrique Benedito Brenelli, da Unicamp, que é professor da Unicamp. Muito bonito. Quer dizer, se a pessoa está satisfeita com o resultado, ela vai estar com uma defesa melhor, imunologicamente falando. Claro, né? Claro. Né? Então, o que eu costumo dizer, Lafayette, é que a parte estética, a reconstrução estética da mama faz parte do tratamento oncológico. Com certeza. Faz parte do tratamento oncológico, não pode ser separado. Né? E isso é realmente uma coisa importante. Nós conseguimos convencer o próprio Ministério da Saúde e o Sistema Público de Saúde a remunerar as cirurgias reconstrutivas de mama, né? E é preciso que os planos de saúde passem a entender isso também. Que não é uma plástica reparadora. Que não é uma plástica estética. Não é uma plástica estética. E tem os pacientes que são as mais gordinhas, podem até usar, não precisam nem pôr uma prótese, né? Você pode usar a própria gordura. Assim, quando a gente tira uma grande quantidade de tecido, a gente frequentemente usa o tecido abdominal, se a paciente tem sobrando. Se ela tem sobrando. E depois dos 40, 45 anos, a maior parte das mulheres tem uma barriguinha sobrando. Ainda tira a barriga e transforma a barriga em mama. E a técnica que nós estávamos conversando no intervalo, e que é muito interessante, que é para aquelas mulheres de altíssimo risco. Mulher de altíssimo risco para câncer de mama é uma mulher que quase com certeza terá câncer de mama. Né? Porque hoje, das brasileiras que nascem hoje no Brasil, 1 em cada 12 vai ter câncer de mama. Se você considera que uma mulher de alto risco, uma mulher que tem 5, 6 vezes mais risco que a mulher normal, não é? Então você pode dizer que uma mulher de alto risco que tem hereditariedade, por exemplo,
não é? É uma mulher que em 50%, 60% das probabilidades vai ter câncer de mama. Então, para essa mulher, nós temos que tomar alguma medida intervencionista. O que a gente oferece? Antes de aparecer. Nós oferecemos ou aquela técnica do tamoxifeno, não é? Do remédio tomado durante 5 anos, que tem vários inconvenientes, além de ter vantagens. Ou então, dependendo do caso, se a mulher for muito jovem, não é? A gente oferece a técnica da retirada da glândula mamária. Não é? E aí nós desenvolvemos uma outra técnica bastante adequada, onde a gente tira a glândula, poupando gordura, poupando pele por uma incisão periareolar só. Só embaixo. Né? Só na areola. Em volta da areola, né? Poupando a areola, poupando a papila, o bico do seio. A sensibilidade, então, fica preservada. A sensibilidade fica absolutamente preservada. E preenchemos o vazio, não é? Quando a mulher tem tecido abdominal sobrando, pelo tecido abdominal, com um túnel feito. Não é que a mulher não fica com nenhuma incisão na mama, a não ser uma pequena incisão periareolar. E a grande vantagem de usar tecido da própria mulher é que não precisa trocar, a prótese precisa trocar a cada 10 anos. Né? É que fica muito mais natural. Né? Então isso tem sido feito assim para casos absolutamente especiais. Nós temos até hoje cerca de 80 e poucos casos operados com essa técnica. Estamos seguindo há cerca de 3 anos essas mulheres. Né? E com isso nós pretendemos oferecer essa prevenção primária do câncer mamário. Que deixa a mama com uma consistência natural, né? Absolutamente gordura, natural. Que é diferente da prótese natural. mamária, né? O silicone, a consistência fica outra. Né? Fica outra e às vezes tem um percentual pequeno, mas infelizmente tem aquela contração de prótese que fica aquela que os americanos chamam de apple breast, né? Mama de maçã, fica projetada para frente, é desagradável. Interessante, são usando o próprio corpo para consertar reparar o próprio corpo. Né? Claro. E me diga uma coisa, e no homem, né? O homem existe, né? O câncer de mama, é raro, eu sei, mas eu gostaria que o senhor dissesse algumas palavras, principalmente para a moçada aí que gosta de tomar um anabolizante dá a ginecomastia, quer ficar forte, vai ganhar neoplasia de mama, neoplasia de fígado, neoplasia de outras coisas. Então, quase a única possibilidade do homem ter câncer de mama, que é raro, cada 200 mulheres que a gente opera-se um homem. Né? Quase a única possibilidade é o homem ter aquilo que se chama de ginecomastia, ou seja, ter as mamas desenvolvidas, né? Ou ter mama. Né? Porque a nossa mama, nós temos mama, só que ela não se desenvolve. Às vezes na puberdade ela cresce um pouquinho e depois regride. Né? Quando a criança está amamentando, também pode crescer a mama do recém-nascido e depois ela regride também, porque ela toma o hormônio da mãe. Né? Mas, fora disso, existe a ginecomastia como doença, tem uma síndrome chamada Klinefelter que provoca isso, ou quando, no caso que você está colocando, o homem toma remédios que são anabolizantes, etc. Ou no caso de homossexuais que tomam hormônios femininos também acabam se desenvolvendo. Nesse caso, o homem pode ter câncer de mama. Pode ter câncer. Por isso que, quando existe ginecomastia, não é, se a mama não é agradável para o homem, é bom tirar. É uma operação simples que a gente tira. É um órgão de risco. Antiestético, inútil, o homem não vai amamentar. Né? Quer dizer, o homem com ginecomastia sem câncer de mama é uma indicação retirar. É uma indicação cirúrgica. É uma cirurgia simples. E o senhor consideraria uma cirurgia reparadora ou uma cirurgia plástica? Não, uma cirurgia necessária. Necessária. Não é estético. Não é estético. É para prevenir. Além de ser estético, às vezes fica uma mama grande. Porque não dá para fazer mamografia. Não, nem convém, nem precisa, né? Nem precisa. É isso. Muito obrigado e queria que o senhor voltasse uma outra hora para conversarmos mais outros assuntos, que é inesgotável, né? O campo da é verdade. E muda a cada dia, né? Né? Foi uma honra para mim estar aqui no teu programa. Igualmente, parabéns. E sucesso, parabéns, viu? Obrigado. Medicina de ponta.